Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Drica Palermo, eu sou arquiteta, especialista em arquitetura infantil, estudo sobre o desenvolvimento infantil, sobre neuroarquitetura e estou muito feliz com o meu trabalho, com a maneira como as pessoas estão recebendo isso. Eu estou, na verdade, numa transição, faz mais ou menos um ano que eu decidi que eu queria me especializar em arquitetura infantil. Eu sou arquiteta formada há 19 anos, mas depois que eu me tornei mãe, isso ficou muito forte em mim, de querer entender o que fazia bem para o desenvolvimento do meu filho e o que não fazia bem, né? Como que eu podia melhorar e ajudar ele a se desenvolver melhor. E aí eu comecei a perceber o ambiente onde ele vive influencia muito no desenvolvimento dele. E aí eu fui estudar sobre isso. E conheci mais profundamente Maria Montessori, que é uma médica, foi uma médica que implementou, né, fez um novo conceito de educação e que é muito legal e que hoje em dia as pessoas conhecem muitos móveis montessorianos e pouco a educação montessoriana, né? Existem escolas que são muito legais, existem pessoas que conhecem, mas os móveis são muito mais na moda, muito mais conhecidos do que realmente a educação. Eu estudei numa escola Waldorf, Rudolf Steiner também tinha essa relação da criança com o ambiente, de ter o cuidado de preparar o ambiente para a criança se desenvolver melhor. E eu vivi isso na minha infância. Então, o colégio que eu estudei era bem preparado e talvez isso tenha me motivado muito hoje a estar aqui e a querer levar isso para o maior número de pessoas que eu conseguir. E aí eu descobri a neuroarquitetura, que é a aplicação da neurociência, né, do estudo do cérebro, como que o cérebro se comporta e o que o ambiente pode fazer para mudar o comportamento das pessoas, né, para ajudar as pessoas a terem menos depressão, a se sentirem melhor, a viverem bem. Então, a junção disso tudo é o que eu venho buscando e venho fazendo. E hoje eu estou me especializando em neuroarquitetura infantil e em arquitetura infantil. E aí, o que eu queria trazer para vocês hoje é que eu até fiz uma brincadeira, né, na chamada da live, que é para a gente prestar atenção em como a criança olha o ambiente, né? Nós adultos, a gente tem tudo formado, né? A gente já tem os nossos conceitos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente acha legal, o que a gente não acha. Já tem memórias do que a gente viveu e aí aquilo influencia nesse gostar ou não de alguma coisa. A gente já tem uma bagagem. Uma criança não, né? Uma criança do 0 aos 6 anos é quando ela tá com o cérebro em desenvolvimento assim máximo, né? Do 0 aos 6 anos, a criança vai formar a sua personalidade, a sua autonomia, a sua autoestima e o seu caráter. Eu tô olhando para lá que eu tô com uma colinha, tá? Para me ajudar a lembrar de tudo. Então, a partir disso, quando você começa a entender, né, que nessa idade a criança tá em pleno desenvolvimento do cérebro e que o que ela aprender ali vai ser determinante para a pessoa que ela vai ser no futuro, aí você fala, meu Deus, que responsabilidade que é criar um ser humano, né? Que a gente
os pais educadores, a gente cria seres humanos e a gente é muito responsável por aquilo que eles vão ser, né? Às vezes a gente acha que não, mas ele tem a personalidade dele já, ele tem a genética, ele tem, né? Tem tudo isso. Mas a vivência dele do dia a dia, o que ele vai receber e como ele vai conseguir se expressar, conseguir ser entendido, conseguir interagir, tudo isso vai formar a autoestima dele, vai formar a personalidade, vai formar como ele se relaciona. Então é muito importante a gente entender de desenvolvimento humano. Eu, antes de ser mãe, não tinha noção disso. Nunca tinha ouvido falar, né? Para ser mãe seria legal você entender sobre desenvolvimento humano. Não, nunca tinha pensado nisso. Não sei se eu sou a única, mas eu não tinha pensado nisso. Eu achava assim, que era uma coisa de intuição. Depois que você se torna mãe, você se vira ali e é intuitivo e você vai fazer o melhor. E pode ser assim, mas isso talvez não seja o melhor, né, para o seu filho. Se você entender o que ele precisa, o que ele está buscando, por que ele está tendo aquele comportamento, se você entender neurologicamente o que o seu filho precisa, ou o seu aluno, ou o seu paciente, enfim, o que uma criança precisa, você vai conseguir lidar melhor e saber como agir melhor para ajudar essa criança a se desenvolver e para ajudar ela no futuro a precisar de menos terapia, né? Então, assim, hoje as pessoas fazem muita terapia para sanar essas coisas que aconteceram na infância, né? E é super importante, adoro fazer terapia. Mas se a gente conseguir minimizar isso na infância, desde o bebê, desde a gestação, a gente tem um ganho muito grande de adultos mais fortes, mais bem preparados, com autoestima melhor, sabendo lidar melhor com os problemas, sabendo ser resiliente, sabendo que o mais importante é como a gente lida com as coisas e não o problema em si, né? Então, eu queria primeiro trazer isso para vocês, de como é importante a gente entender e perceber o desenvolvimento da criança. E como pais, como mães, né? Hoje já tem algumas pessoas, algumas pedagogas, psicopedagogas ensinando isso, e é muito legal, né? A Isa Minatel, que eu sou super fã, fala que a gente precisa estudar para ser pai e mãe. E a gente precisa estudar, a gente precisa entender de comportamento. E aí, o que eu queria trazer para vocês sobre o aspecto da arquitetura, né, do ambiente, o adulto vê o ambiente de uma maneira. E a criança, desde que ela nasce, ela entende o ambiente de outra maneira. Não só com o olhar, né, porque ainda ela não tem uma percepção, formada algum conceito, alguma coisa que ela gosta ou não no cérebro dela. O cérebro da criança tá em formação. Dos 0 aos 3 anos é o pico de formação do cérebro dela. Então, tudo que ela receber ali, tudo que ela viver, ela vai fazer parte do cérebro dela, né? Então, hoje a gente, como adulto, a gente recebe uma informação e a gente trabalha ela no nosso cérebro de acordo com as coisas que a gente já sabe. A criança não, ela vai receber isso e aquela informação que ela receber vai formar o cérebro dela, né? Ou seja, um ambiente que a gente acha lindo pode não ser o que a criança precisa. Porque a criança não precisa de um ambiente lindo. Ela precisa se sentir bem naquele ambiente. E essa é a total diferença que eu venho trazer aqui, que eu quero colocar para vocês. Então,
hoje muito se fala de parto humanizado, né? Humanizar o parto, a importância da amamentação. E eu acho isso muito importante. É a primeira coisa mesmo que tem que mudar, né? O parto natural, o parto respeitando a mãe e o bebê, é uma coisa que não dá mais para aceitar que seja diferente, né? Então, assim, mas isso já está mais divulgado e as pessoas estão começando a entender mais e tem que ser divulgado e eu sou super a favor disso acontecer. E a amamentação também, né? A amamentação, a importância disso, a ajuda, né? Que a Noeli tá aí, ela é especialista nisso, em ajudar na amamentação. Eu tive uma enfermeira que me ajudou na amamentação e isso faz toda a diferença para a vida da mãe. Fez, assim, o dia que eu conheci ela, a Fernanda, que me ajudou, mudou da água pro vinho, assim. A pega da criança, a relação, como que eu segurava, como que... e os primeiros dias que foram desesperadores para mim amamentar. Depois disso foi melhorando e se tornou uma coisa prazerosa e um momento muito gostoso entre eu e o meu filho. Então, ter alguém para te ajudar na amamentação é sensacional, eu super recomendo. E isso está sendo muito difundido. Mas depois que a criança passa pelo parto natural, então que você respeitou, que você estava com a luz certa, que você estava com pouco barulho, que você foi na água, ou foi no hospital, ou foi na sua casa, onde você escolheu e você se sentia melhor, né? Mas foi um ambiente preparado para aquela criança vir ao mundo. E aí, quando ela passa por tudo isso, e aí ela vai pro peito da mãe, e aí ela é respeitada de ficar ali com a mãe dela e se sente bem. E isso para ela é maravilhoso e para a mãe também, né? Passar aqueles primeiros momentos juntos é essencial para o desenvolvimento da criança. E aí ela chega num quarto que foi preparado para ela. Só que de repente não foi preparado para ela se sentir bem. Foi um quarto preparado com o sonho da mãe, do pai, da avó, né? Foi um quarto preparado com elementos que podem fazer mal para aquela criança. Porque não foi pensado para a criança, não foi pensado com os olhos da criança. O que a criança vai precisar num ambiente? Você sabe o que ela precisa? Quem tem ideia, me responde aí no chat. O que a criança precisa? Ela precisa de muitos estímulos no quarto? Ela precisa de muitas cores? Ela precisa de marcenarias planejadas e toda cheia de informações? Não. Ela precisa se sentir ainda como uma continuação do útero da mãe dela, que é o que ela conhece. Então, a criança, o cérebro da criança, que a criança usa quando ela nasce, porque ainda ela não tem a formação do cérebro, ela usa o cérebro reptiliano, né? Que é o cérebro do instinto. A criança, o cérebro mais ativo dela quando ela nasce é o instinto dela, né? E esse cérebro é um cérebro que a gente herda dos nossos antepassados, dos homens das cavernas. Que é que quando você vê um bicho, você entra em estado de alerta. Que é quando você está num ambiente que você não está protegido de todos os lados, ou seja, as suas costas ou o entorno não está protegido, você entra em estado de alerta, porque você não sabe o perigo que vem, da onde vem. E a criança está com isso, né? Então, hoje em dia tem muitas pessoas que fazem decoração do quarto da criança com pontas, imitação de montanhas,
Sabe o que isso significa para o cérebro da criança? Perigo extremo. Uma ponta, a criança nunca viu uma ponta. Ela nunca viu um objeto pontiagudo. É muito louco pensar isso e antes de aprender isso eu achava bonito. Mas a hora que você começa a prestar atenção nos quartos infantis, é assustador. O que você pode fazer com o cérebro de uma criança e com o desenvolvimento dela. A Noeli falou aqui, acredito que ela precisa de poucos estímulos, principalmente no período da esterogestação. Exatamente. Porque ela vai estar, os 3 primeiros meses, ela vai estar numa gestação fora da barriga, né? Que ela precisa do contato com a mãe, que ela precisa se sentir acolhida, que ela precisa se sentir segura. Então, esse quarto, e assim, se você puder ter a criança no seu quarto, no quarto dos pais, tem um Moisés do lado da cama, é o melhor dos mundos. Você não precisa gastar fortunas para fazer um quarto de bebê que vai fazer mal para essa criança. Você pintar a parede, o Marcelo também falou aqui que a cor é importante, é muito importante. Você pintar a parede numa cor que remete ao útero da mãe, um rosa, um vermelho, um marrom, cores que são da natureza, cores que a criança já conhece. Você ter materiais naturais como madeira, como bambu, vime, decoração com macramê, com fios, né? Com coisas naturais, formas redondas. Pinturas, se for fazer pintura de parede, faça formas redondas. Traga elementos arredondados, sem pontas, sem cantos, sem agressões, sabe? Isso é muito importante. Noeli, Rudolf Steiner, ele fala isso e ele pinta até as salas do Jardim da Infância. Eu fiz um projeto de uma escola Waldorf e aí eu estudei bastante sobre isso, né? E na antroposofia ele explica, ele pinta as paredes do Jardim da Infância. Na verdade, a arquitetura antroposófica já é mais arredondada, não tem muitos cantos por causa disso. Mas o Jardim da Infância é olhado com mais atenção, né? E as paredes são um degradê de rosa. Então, vários tons de rosa, porque também na natureza a gente não tem uma cor chapada, né? São todas as cores são misturas de tons das cores. Então, você vê uma folha, ela tem vários tons de verde, tem amarelo, ela tem a mistura de muitas cores. Então, a parede com essa mistura, né, com efeito aquarela, traz uma sensação muito boa para a criança, traz a sensação do útero da mãe. Então, ele fazia até o Jardim da Infância já é assim, né, nas escolas Waldorf. E imagina isso para um recém-nascido, né? Imagina isso para quando a criança só conhece o útero da mãe, só viu aquilo. Então, usar os 5 sentidos da criança nos primeiros meses de vida, né, é muito importante, é muito legal. Você pode colocar uma música na gestação, que a criança tá ali dentro do seu útero, ela tá ouvindo. A primeira coisa que a criança desenvolve, né, quando ela tá na barriga, é o sistema auditivo. Então, a criança tá ouvindo a voz da mãe. Então, você conversar com ela, você cantar para ela, você colocar uma música calma, uma música que você sempre coloca, e depois, quando a criança nascer, você colocar aquela mesma música, ou você cantar aquela mesma música, vai fazer muito bem para ela. Ela vai reconhecer que ela continua protegida, que ela continua ali. Imagina você dentro do útero, você tá recebendo
alimento, você tá recebendo amor, você tá recebendo tudo que você precisa, tá ali. Você não precisa fazer nada, você tá quente, você tá... Todos os seus sentidos estão se formando num ambiente muito aconchegante, muito protetor, né? E aí, quando você sai do útero, você não sabe o que tá acontecendo. Você começa a sentir fome, você começa a sentir frio, você começa a sentir cólica, você começa a sentir... Imagina, se coloca um pouquinho no lugar desse bebê, que ele não sabe o que tá acontecendo. Quando o bebê nasce, ele acha ainda que ele faz parte da mãe, né? Então, imagina ele naquele conceito de algumas pessoas que falam que você tem que deixar o bebê chorar até dormir para se acostumar a dormir sozinho. Essa criança se sente abandonada. O cérebro dela vai entender que ela está sendo rejeitada, que a mãe dela não está ali, que ela foi abandonada e que ela está correndo perigo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o bebê. Muito cuidado com que... Eu li um livro, assim, que tinha que deixar a criança chorando. Eu nunca tive coragem, mas eu li. E quando você é mãe de primeira viagem, tá ali, nunca estudou sobre isso, por isso que eu tô falando da importância de estudar sobre desenvolvimento infantil. Então, quando você tá ali, você nunca estudou sobre isso, qualquer informação que venha, você acredita, e você acredita que é o melhor pro seu filho, e com certeza todas as mães fazem o melhor, né? Entregam o melhor que elas têm. Só que se você entende como funciona o cérebro da criança, como funciona o desenvolvimento dela e o que ela precisa, fica muito mais fácil. Porque você acerta muito mais. Você tem um embasamento para acertar. Não é uma coisa só intuitiva. A intuição conta muito para a mãe. Claro que conta. Mas se você tiver a intuição mais um estudo, mais uma coisa sólida, você eleva o seu nível, assim, muito. Então, assim, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que não tá grávida ainda, que já tá estudando sobre isso. Que ela quer engravidar, mas ela já tá procurando elementos para saber o que é melhor no desenvolvimento da criança, o que é melhor na gestação, o que é melhor para o parto. Então, ela já está preparando ela mesma, o emocional dela. E aí as coisas ficam muito mais fáceis. E aí você entende que a criança não está chorando para te desafiar. Que a criança não está chorando para ir contra você. Ela está chorando porque ela precisa externar alguma coisa. Ela precisa externar um sentimento que está ali, e ela não tem outra forma de se comunicar a não ser pelo choro, né? Então, esse primeiro contato da criança com o ambiente é muito importante e as pessoas não sabem disso. Arquitetos, mães, profissionais da saúde não sabem o quanto um ambiente preparado é importante para um bebê recém-nascido. Não sabem. Então, assim, eu quero levar isso para o maior número de pessoas que eu puder. Eu tive uma conversa semana passada com uma psicopedagoga super famosa, que entende super de comportamento infantil, que entende do ambiente, que sabe da importância do ambiente para a criança. E ela nunca tinha pensado nesse aspecto do quarto do bebê. Então, assim, as pessoas não sabem. E isso é muito importante. Criança só pede o que ela precisa. Isso aí, Solange, é isso mesmo. Se a criança tá chorando, se a criança tá maiorzinha, tá fazendo birra, tá chata, tá querendo chamar a sua atenção, ela tá precisando de alguma coisa. Ela tá chamando a sua atenção porque ela não sabe falar. Mãe, eu tô precisando de atenção, eu tô precisando de amor, eu tô precisando de um carinho, eu tô precisando... Ela não sabe o que ela tá precisando. E nós adultos temos como saber.
E aí a gente vai poder ajudar ela e mostrar para ela que a gente está ali. Então, a preparação de um ambiente para a criança é, em primeiro lugar, tirar o ego do adulto que quer mostrar o ambiente para os outros, que recebe um monte de gente em casa para mostrar o quarto que fez para o filho. Isso é ego. É parar de pensar no quarto da criança para os pais e para as pessoas e para mostrar no Instagram. E olhar para o que a criança precisa. E aí, essa mãe, né, que antes de engravidar, começou a estudar sobre comportamento infantil, que teve uma gestação que ela sabia da importância de se comunicar com a criança, que teve um parto natural, que teve uma amamentação legal, que soube, apesar dos desafios, acho que eu não conheço ninguém que não teve desafio na amamentação. Deve ter, né? Deve ter gente, mas eu não conheço. Mas a gente saber da importância da amamentação dá um gás, dá uma força pra gente continuar. E depois é maravilhoso. E aí a mãe que preparou o ambiente para essa criança recém-nascida. E a mãe que continua estudando para saber esse desenvolvimento da criança, como que vai acontecer e o que ela tem que preparar mais. E aí essa mãe que vai transformar esse quarto da criança, ou já vai fazer assim, né? Se a mãe optar por ter um Moisés ali no quarto nos primeiros meses, e quando a criança já conseguir sentar, já conseguir fazer as coisas, já conseguir um desenvolvimento maior, ela ir para uma cama já no chão, que ela consiga descer e subir dessa cama a hora que ela quiser, e ela consiga acessar os brinquedos dela. Assim que ela começar a engatinhar, ela já tem os brinquedos ali. E assim que ela começar a andar, ela já tem os brinquedos à mão também, em cima de superfícies baixas, na altura dela. E as roupas dela, então ela vai começar a tentar se vestir sozinha. Isso é lindo de ver. E pensar nesses 5 sentidos da criança nesses ambientes, né? Na visão, em como ela vai sentir com o tato, em como ela vai sentir o cheiro daquilo, ouvir. Tudo isso, todas as percepções, a iluminação, o que vai fazer bem para ela, o que vai fazer ela se sentir bem. Você diminuir a iluminação à noite, vai melhorar o sono dela, vai informar ela que aqui agora está na hora de abaixar o ritmo, né? O André, Dri, tem um sobrinho de 1 ano e 8 meses. Como anfitrião, de que forma posso recebê-lo na casa do tio? Qual as dicas para ele chegar na casa que não é dele e ser acolhido também? O que eu aconselho, André, é você ter elementos, pode ser 1, 2, 3 elementos, né? Você não vai... os pais das crianças, eu aconselho a realmente adaptar a casa toda. Então, ter no banheiro, ter na cozinha, ter na sala, ter no quarto da criança, ter no quarto dos pais, tem em todos os ambientes. Mas para o seu sobrinho, chegar na sua casa e se sentir bem, se sentir pertencente àquele ambiente, ter 2 elementos que foram pensados para ele, que são, sei lá, um móvel baixinho que ele possa desenhar, uma mesinha com uma cadeirinha do tamanho dele, que agora ele vai começar a querer desenhar com quase 2 anos, né? Ele vai querer pegar no lápis, então comprar lápis, não lápis de pau, giz de cera mesmo, que seja grande para criança pequenininha conseguir pegar e começar a desenvolver essa coordenação motora, é muito legal. Você ter uma escadinha para ele, de repente, conseguir subir na pia e lavar a mão dele sozinha. Você ter uma estantezinha que você compre alguns brinquedos para ele e deixa ali num canto.
E você não precisa deixar todos os dias, né, na sua casa. Isso. Você pode ter alguma coisa que seja fácil de manusear, que você tem um cantinho. E quando seu sobrinho for na sua casa, você leva para a sala. E aí ele vai olhar aquela sala e vai falar: nossa, essa sala foi pensada para mim. Ele vai sentir isso, mais do que falar, que ele não vai ter essa consciência. Ele vai se sentir pertencente a esse ambiente. E a criança que se sente pertencente ao ambiente, ela se desenvolve muito melhor. Ela sabe que ela é importante. Porque a gente... peraí, gente. Tá doendo meu braço aqui, que eu tô ainda segurando o celular no braço, na live. Preciso comprar um tripézinho. Então, a criança precisa se sentir que ela pertence, né? A gente pensa na criança muito como uma pessoa que não importa, né? Não importa o que a criança pensa, não importa o que ela sente, né? A criança não tem que querer. A criança não tem que querer nada. Você já ouviu isso? E aí as crianças crescem e viram adolescentes que não querem nada, que não querem estudar, que não querem nada com nada, e os pais ficam desesperados. Ai, meu filho não quer nada com nada. Foi você que falou isso pra ele quando ele era criança, que ele não tinha que querer. E aí ele formou o cérebro dele. Eu não tenho que querer nada. Então, tudo que você ensina pro seu filho quando ele é criança, que ele não tem que querer, que ele não tem que ter opinião, que ele não tem que escolher as coisas, vai formar o adulto. Então, aquela criança que ela fala, eu quero, eu quero e eu quero, e você poda, você tá tirando o ímpeto dela de ir atrás das coisas. É óbvio que a criança não pode querer tudo, porque ela não tem noção de perigo, e ela não tem noção do que pode machucar ela, e do que, enfim, o adulto tem que ir mostrando para a criança o que o que ela é seguro e o que não é seguro. E a gente, como adulto, tem que escolher muito bem as nossas brigas com a criança. Briga que eu falo, não é briga de grito, que eu também sou contra isso. Briga que eu falo é de realmente quando precisa falar não. Porque se você falar não para tudo, não senta no chão, não mexa no sofá, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O não para a criança vai virar balela, né? Agora, quando você fala para ela prestar atenção, mostra os perigos para ela, mas deixa ela viver, deixa ela derrubar quando ela for colocar um suco no copo, ela derrubar. Qual que é o problema? Limpar? Pede ajuda para ela limpar, vai ser lindo, vai ser ótimo. E ela vai descobrindo como que ela faz o movimento de colocar um suco no copo. E a coordenação motora dela vai melhorar. E a autoestima dela vai melhorar. Então, deixar as crianças quando elas forem maiores, né? Então, eu estava falando da mãe que teve todo o processo, que preparou o ambiente para a criança chegar. E começa a preparar a casa inteira para a criança se sentir pertencente e ela poder ajudar na tarefa doméstica, né? Então, você ter móveis, torre de aprendizagem é muito legal. Tem cabaninhas, tanto com estrutura de madeira como em tecido, que são muito legais. Tem escadinhas, tem... que eu estava falando aqui pro André, móveis baixos, cadeiras baixas, assentos, tem adaptador de cadeira, né, que é uma almofada que prende assim na cadeira, que você coloca, a criança vai ficar mais alta para ela conseguir sentar à mesa, né? O meu filho só comia de colher, e aí hoje ele virou para mim de manhã, eu tava
preparando um pãozinho para ele de manhã. E ele falou, mamãe, posso pegar a faca e passar o requeijão no pão? Meu filho tem 3 anos e meio. E eu falei, filho, tá vendo essa faca aqui? Olha essa ponta aqui. Era uma faca com uma ponta bem forte, assim. Ele falou, tô. Falei, então, isso aqui te machuca. Vamos pegar a sua faca? Porque eu comprei um jogo de talher pra ele, né? E você passa? Eu posso passar, mamãe? Eu falei, pode, você pode usar a faca com segurança. E aí, quando você aprender a usar a sua faca que não tem ponta, vai ficar mais fácil de você usar essa que tem ponta, que depois você vai poder usar também. Que assim como a mamãe consegue usar, você também consegue. É só você treinar. E ele ficou maravilhado e chegou na hora do almoço, ele falou, mamãe, eu quero comer de garfo e faca, não de colher. E eu dei o garfo e faca na mão dele. Aí ele foi colocar a faca na boca. E eu falei, Rafa, não. A faca, você ajuda a colocar a comida em cima do garfo. E ele comeu direitinho de garfo e faca. Foi lindo. Então, assim, se eu chegasse e falasse, não, Rafa, você não consegue comer de garfo e faca. Você não consegue mexer numa faca. Faca não é para criança. Ele ia se sentir incapaz, ele ia se sentir inferior, ele ia falar, nossa, ela consegue uma coisa que eu não consigo. Quando eu cheguei para ele e expliquei por que a faca que eu estava usando, ainda ele não podia usar, e por que a faca que era para ele treinar e aprender, seria melhor, ele entendeu e ele conseguiu. E eu tô trabalhando muito isso com ele, sabe? Todo dia eu chego pra ele. Ontem ele chegou pra mim e falou assim, nem lembro o que era. Alguma coisa que ele queria também fazer sozinho. Ele falou, mamãe, eu não consigo. E eu ajoelhei, olhei bem no olho dele e falei, Rafa, você consegue tudo que você quiser. É só você ter persistência. É só você insistir. Não conseguiu a primeira vez? Vai lá e tenta de novo. Não conseguiu a segunda? Vai lá e tenta de novo. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu te ajudo. Mas tenta sozinho primeiro, que você vai ver quanta coisa você consegue. E agora ele olha pra mim desde ontem, toda hora. Mamãe, eu sou bom nisso, né? Eu consigo. Mamãe, eu consigo me molhar sozinho no banho. Mamãe, eu consigo colocar a pasta de dente na escova. E ele tá enaltecendo todas as coisas que ele consegue. E isso eu sei, porque eu estudo. Que vai fazer muito bem pro futuro dele. Pra pessoa que ele vai se tornar. Para segurança, para ele confiar nele, para ele se preocupar menos com a opinião dos outros e saber que ele consegue tudo. É só ele persistir, que não é na primeira vez que ele erra que ele tem que desistir. Então, gente, eu queria trazer um pouquinho disso para vocês. Eu tô me aprofundando diariamente a esse assunto. Eu tô fazendo alguns cursos, tá insana a minha vida, porque eu tô trabalhando muito, graças a Deus, eu tô com muito trabalho. E ao mesmo tempo eu tô precisando, eu tô sentindo a necessidade de estudar cada vez mais. Então eu tô fazendo curso de neuroarquitetura, tô fazendo curso sobre comportamento infantil e tô lendo 3 livros. Tô louca, né? Insana. Então, tô quase não dormindo, porque eu tô realmente mergulhada nesse assunto, em aprender mais, em trazer mais para vocês. Tô criando um canal no YouTube para colocar os vídeos lá e conseguir divulgar mais também. Então, vão vir muitas novidades. Jana, beijo, cunhada, te amo. Em breve a gente vai se ver, tô muito feliz com isso. Morro de saudades.
Então, em breve a gente vai ter muitas novidades. Eu realmente acredito que eu sou um grãozinho de areia que pode mudar o grãozinho de areia que está do meu lado, e esse grãozinho de areia pode mudar o outro, e a gente pode fazer um mundo melhor no futuro, né? A gente mudando as crianças, a gente olhando para as crianças, olhando para o comportamento delas, olhando como melhorar a relação dos adultos com as crianças, olhando como dar mais atenção, né, para o que realmente importa para as crianças. A gente consegue fazer um mundo melhor. E eu pretendo conseguir ajudar muita gente que esteja nessa mesma vibe, nessa mesma vibração que eu, nessa mesma vontade, né, de ter pessoas melhores, né, no futuro e hoje mesmo, a gente ser melhor e aí a gente conseguir transformar os pequenos e aí a gente conseguir transformar um pouquinho do mundo, né? Então, Montessori e Rudolf Steiner viveram no começo do século passado e eles já diziam tudo isso, né? E isso é uma semente que precisa ser plantada por muita gente para a gente conseguir mudar, né? Porque a nossa sociedade vê a criança, vê a educação muito diferente disso. Então a gente precisa mudar a educação das crianças, a gente precisa colocar nas escolas física quântica, precisa colocar nas escolas educação financeira, educação emocional, precisa colocar nas escolas desenvolvimento humano, como que a pessoa se desenvolve. Matemática, física e geografia são importantes, mas quando a gente é adulto, o que faz a diferença é o que a gente é, não o que a gente sabe, né? Então, formar seres humanos é muito mais importante do que formar qualquer profissional. Porque profissional, a pessoa vai, estuda, hoje tem a internet. Quem quer mesmo, vai lá e estuda, aprende. Mas formar um ser humano que com de 0 a 6 anos está formando o cérebro dela, ela não aprende na internet depois, porque ela já vai estar com isso formado. Você pode mudar o seu cérebro quando você é adulto, mas você forma o seu cérebro quando você é criança. E a Isa Minatel dá um exemplo muito bom disso, que é a massa do bolo. Quando você está fazendo a massa do bolo, você consegue colocar mais chocolate, mais ovo, mais fermento. E aí, essa massa crescer mais ou não. Você consegue mudar a constituição dessa massa. Isso é o cérebro infantil. Você está formando, você está fazendo a massa, você está fazendo a mistura. Do que mais tarde vai formar o bolo, vai crescer. E vai para o forno e vai formar o bolo que é o nosso cérebro hoje. Que é muito mais difícil mudar do que quando você está constituindo. Então, vamos divulgar isso. Me ajudem. Eu venho aqui pedir ajuda para divulgar isso. Vamos estudar educação infantil, vamos estudar para ser pai e mãe. Vamos melhorar o ambiente das nossas crianças, o nosso ambiente e o ambiente das nossas crianças. E fazer um futuro muito melhor. Então, eu queria agradecer muito a quem entrou aqui. Eu fiz uma live, essa live era para ter sido na sexta-feira, né? E aí faltou luz aqui em casa, eu não consegui fazer. Mas aí hoje eu fiz meio de surpresa, porque hoje tinha luz, tinha todas as condições. O Rafa tá dormindo e eu falei, vou aproveitar agora, então marquei meio de surpresa. Então, muito obrigada a todo mundo que entrou, que interagiu, que comentou comigo.
Fiquei muito feliz. Eu vou deixar essa live salva. Então, quem gostou do que ouviu aqui, quem tá gostando disso tudo que eu tô trazendo, quem quer saber mais, me ajuda a divulgar. Isso é muito importante, né? Você mandar isso para as pessoas que você acha que vão gostar, você curtir, comentar, isso ajuda a gente a conseguir ter voz, ajuda a gente a conseguir levar isso para o maior número de pessoas possível. Então, se você gostou desse assunto, se você acredita nisso como eu, me ajuda. Eu vou criar esse canal no YouTube também. Vou disponibilizar o link aqui no Instagram quando tiver tudo mais arrumadinho. E aí vocês se inscrevam lá que vai ter muito, muito, muito conteúdo legal. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. Lu, Colim, Solange, Jana, André, a Eli, eu vi que entrou aí, não sei se ainda tá. Felipe, o Marcelo, Noeli, todo mundo que entrou, obrigada. Isso, Solange, vamos cuidar dessas sementes, vamos fazer plantinhas mais bem cuidadas, né? Mais que consigam crescer melhor, consigam crescer mais, se sentindo mais amada, se sentindo pertencente a esse mundo e que elas fazem toda a diferença. Tá bom, gente? Um beijo muito grande, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui e até a próxima. Beijo e bom sábado.